Escute aqui que isso foi uma palavra muito forte que Deus colocou no meu coração. Quem fala do líder íntegro vai pagar um preço caro. Se prepare para você e sua patota sofrer o freio de Deus na boca. E ore a Deus para não ser um câncer, viu? E ore a Deus para não ser a morte física, de Deus abrir a tumba e botar você lá dentro. O freio de Deus vai vir contra a tua língua destruidora. É preciso dizer que a fraude da eleição de Ailton José Alves é uma fraude na direção da igreja, porque tudo começou errado. O que se começa errado termina, porque assim, o tempo diz, muita gente achou bonito aquela eleição, aquela coisa, deu aquele tom de espiritualidade, mas não sabia o que estava por trás da malignidade que foi a eleição de 1998. Nós queremos nesta noite expressar a nossa gratidão ao nosso Deus e a nossa alegria de agradecer a Deus por ter Ele dado o Senhor a gente. Jeremias 3,15 diz: o Senhor, e vos darei pastores segundo o meu coração, que eu vos apacente com ciência e com inteligência. Deus deu esse pastor a gente. Você, como um presbítero da igreja, você acompanhou a eleição? Você chegou a participar? Você pode esclarecer aí como se deu essa transição de poder? Eu participei do processo da eleição, apesar de ser presbítero, e presbítero não votar como convencional, só poderia fazer parte do voto, dar o voto, sendo evangelista e pastor. Mas o presbítero, ele tinha uma influência muito forte. A transição, a saída do pastor José Lemos para a entrada do pastor Ailton José Alves, vale salientar, foi uma transição muito equivocada, muito deselegante, né, e muito infiel. Deus deu esse pastor a gente. Mas o pastor Almeida era um auxiliar à altura, eu posso assim dizer. Então assim, a transição foi muito deselegante, foi muito constrangedora. Eu participei. Ora, se a Igreja Assembleia de Deus, do ponto de vista da história, era conhecida como uma igreja que colocava o joelho no chão para orar e pedir a Deus que Deus desse a direção de um novo líder, eu me escandalizei quando vi oferecimento de dinheiro. Eu tive um amigo meu, hoje eu não quero aqui dizer o seu nome, até porque ele hoje é um pastor lá, e recebeu uma proposta na época de R$2.000 de uma ajuda e sair daquele campo para um outro campo. Vou lhe dar um campo melhor, mas você tem que votar em Ailton. Deus deu esse pastor a gente. Quer dizer, isso me constrangeu, porque a ideia que eu tinha é que esses irmãos estavam orando. Houve pedido de voto para o pastor Ailton, houve compra de voto. Deus deu esse pastor a gente. Houve oferecimento de igreja, como se fosse mercadoria, doutor Luiz Miguel. Deus deu esse pastor a gente. Isso me constrangeu, porque a ideia de presbítero que eu tenho ainda, apesar da igreja hoje, eu pensar que a igreja hoje está vivendo um momento de apostasia, porque tudo isso que se vê hoje na IADPE, com essa gestão equivocada, para mim, do ponto de vista teológico, é apostasia. É o farisaísmo no tempo de Jesus. Homens envolvidos com lideranças políticas locais, como os fariseus estavam assim, unidos com Herodes e Pilatos. Hoje a gestão da IADPE está envolvida com a política pernambucana. Deus deu esse pastor a gente. Que Deus mantenha sempre o Senhor assim. Eu estou falando a politicagem que é utilizada por alguns diretores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E eu vi esse comprometimento na eleição do pastor Ailton. Deus deu esse pastor a gente. Quer dizer, o pastor Almeida, enquanto estava orando, os irmãos estavam fraudando a eleição.
eleição, que isso foi uma fraude. Deus deu esse pastor a gente. A eleição do pastor Ailton, com todo respeito à ausência do pastor, e eu digo isso a ele próprio, se eu tiver oportunidade na sua frente, e eu já tive algumas oportunidades de estar perto dele, né, e isso mais na frente eu vou dizer algumas coisas que eu disse ao pastor Ailton. Por exemplo, quando houve a eleição, o pastor Ailton já estava com todos os obreiros praticamente para votar uma boa parte nele. No dia da eleição, depois de toda a campanha feita, de todo o dinheiro oferecido, vantagens, Deus deu esse pastor a gente.